Olá, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na tela da Band. Seja muito bem-vindo. O AgroBand de hoje já está no ar, o seu programa do agronegócio. A partir de agora, confere o que é destaque na edição de hoje. Consumidores paulistas já começam a sentir um alívio no preço de alguns cortes da carne bovina nos supermercados. É que a APAS registrou queda em diferentes cortes. Morango vive o auge da safra e movimenta a cadeia produtiva na região noroeste paulista. O trabalho dos agricultores ao abastecimento do comércio, a fruta chega mais fresca, com maior qualidade e preços mais atrativos. E produção de cacau tem avançado pelo interior de São Paulo e já transforma propriedades rurais em uma nova fronteira de produção. E a gente começa a edição de hoje com notícia boa para o consumidor. É que o preço da carne bovina caiu. A pesquisa apontou queda em diferentes cortes da carne. A expectativa é de que esse cenário favorável continue nos próximos meses. De acordo com o levantamento realizado pela APAS, em parceria com a FIPE, o Brasil ultrapassou a cota anual de exportação de carne bovina destinada à China, principal mercado comprador do produto. Com o limite atingido, os embarques que excederam a cota passam a ser tributados, o que tende a reduzir temporariamente o volume exportado e, como consequência, uma parcela maior da produção permanece no mercado interno. As exportações ou serão direcionadas para outros mercados ou haverá uma oferta maior no mercado doméstico. Se houver uma oferta maior no mercado doméstico, consequentemente, observaremos ao longo dos próximos meses a redução não apenas desses três tipos de cortes, mas de outros cortes também, ou seja, vai reduzir o preço ao consumidor final. Picanha, filé mignon, alcatra e colchão duro foram os cortes que apresentaram redução de até 1,15% no mês de junho, indicando uma queda na categoria. Eu senti uma pouca queda, vamos dizer assim, pouquíssima, mas teve uma queda na bovina, certo? Nos cortes para bife, nos cortes de primeira linha, eu senti um pouco sim. O que eu não senti muito foi nos cortes mais tradicionais. Para casa eu uso muito a carne em bife, colchão mole, colchão duro, muita carne para carne de panela, certo? E a gente usa muito bife também, que é as carnes mais tradicionais para bife. Agora, o meu trabalho eu uso mais frango, peitos de frango, filé. Eu uso mais a parte de frango para trabalhar. Alguns cortes de frango e porco também apresentaram queda no período. Segundo pesquisas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a carne suína acumula queda real de até 33% no atacado, na comparação anual, devido ao excesso de oferta, enquanto a carne de frango apresenta baixa nominal expressiva de até 15,9%. Notamos uma queda aí representativa em suínos e aves, né? Onde a gente aí tem conseguido fazer grandes ofertas, grandes preços para atender nossos clientes. Quem pensa que o cacau é um produto típico apenas da Bahia ou do estado do Pará, se engana, viu? A região noroeste paulista tem se destacado quando o assunto é produção de cacau. O cultivo de cacau vem registrando crescimento expressivo no interior do estado de São Paulo e já desponta como uma das apostas para a diversificação e aumento da renda no campo. Presente em mais de 66 municípios do noroeste paulista, a cultura avança principalmente no noroeste do estado, onde a região de São José do Rio Preto, que concentra cerca de 300 hectares destinados à produção da commodity e à verticalização do produto. O cacau ele tem uma potência mundial não explorada no estado de São Paulo. Agora que nós estamos conseguindo encaixar a visão de negócio. Se você olhar, por exemplo, o mundo, o maior produtor é a Costa do Marfim, tem 36%. Depois você pega a Indonésia com 12% e Gana com 10%. O Brasil chega a 5%, 6%. Aí quando você olha o Brasil, você fala assim, 137
mil toneladas estão no Pará e na Bahia. Aí depois cai para 12 no Espírito Santo e a gente nada. Então, assim, não dá para não ser líder. Essa é a nossa filosofia. E acoplada a essa cadeia produtiva. Eu não quero fazer só cacau. Eu quero fazer cacau, eu quero fazer chocolate, eu quero fazer cacau em pó, eu quero criar a agroindústria no entorno. Tradicionalmente associado às regiões norte e nordeste do país, o cacau encontrou no interior paulista condições favoráveis para se desenvolver. O uso das novas tecnologias, sistemas modernos de irrigação, materiais genéticos adaptados e técnicas de sombreamento permitiu que a cultura se consolidasse, mesmo em um clima diferente. A gente sabe que é uma cultura, nós estamos trazendo uma cultura que é uma cultura tropical, nativa da Amazônia, e nós estamos trazendo para uma região diferente. Tem tecnologia para isso e essa tecnologia precisa ser aplicada. Então, questão de sistemas de irrigação, proteção do vento, tem toda uma técnica e um projeto para que isso funcione. Esses são os cuidados, né? O momento é favorável, né? A nossa região nos favorece. Nós estamos dentro do estado de São Paulo, que é o maior consumidor de chocolate do Brasil, aonde está o mercado. Então, a gente precisa produzir amêndoa de cacau para dar insumo para produzir chocolate, porque o mercado consumidor está aí. Nos últimos anos, o estado de São Paulo mais que dobrou sua área cultivada com cacau, passando de 320 hectares para 650, distribuídos em dezenas de cidades. No mercado internacional, o déficit de produção e os preços elevados da commodity reforçam o interesse por novas áreas produtoras. O potencial produtivo e a rentabilidade da atividade têm despertado a atenção de produtores rurais, que buscam alternativas de maior valor agregado. Com a colheita em andamento, os resultados obtidos nas lavouras paulistas fortalecem a expectativa de crescimento da cadeia produtiva nos próximos anos. A perspectiva é que daqui mais um ano e meio, a gente comece a colher alguns frutos. A forma de ousar, tá? E isso daí que nos chamou mais atenção, além do preço que estava realmente muito atrativo naquele momento. E agora, fazendo as contas e com a possibilidade de uma produção em São Paulo muito boa, mesmo com o preço baixo, daria para a gente enfrentar esse desafio. Eu acho que vale a pena, é um cultivo que vale a pena experimentar, vale a pena participar. E a vida não está fácil para quem é produtor de batata no estado de São Paulo. A gente vai entender o porquê na reportagem. Confere só. Esta batata inglesa foi plantada há 35 dias, momento que mais precisa de fertilizantes para desenvolver. Ricardo conhece bem a produção. Planta batata há mais de 30 anos na região de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. O fertilizante ela engrossa, senão ela não vai ter tamanho e hoje o pessoal que consome essa batata tem que ter tamanho. Se ela não tiver tamanho, ela não vai para o mercado. Se ela for uma batata pequena, miúda, ela é praticamente descartada para essas batatas palhas que não têm valor comercial. A produção de batata sempre foi cara, segundo o produtor, mas agora está demais. Os gastos com fertilizantes praticamente dobraram. E os altos custos levaram o produtor a reduzir em 30% a área de batata plantada. São 600 toneladas de fertilizantes para 200 hectares de batata. Na safra passada, Ricardo gastou R$1.200.000 com esses insumos, importados de regiões em guerra. Para este ano, o produtor calcula gastar R$2 milhões. A gente teve em fertilizantes aí uma alta de até 100% em nitrogenados. E aí você pega fósforo, potássio, uma subida em mais ou menos em torno de 60% dos valores que a gente vinha pagar há 2 meses atrás. Os gastos com diesel também estão pesando, pelo menos 40% a mais. Com uma produção tecnificada, não há muito o que fazer. Porque são manobras que você tem que fazer, de gradagem, aradora, plantio, não tem como economizar no diesel. O gasto é o mesmo, então o que a gente optou é implantar menos para economizar de alguma forma, ter um custo menor, ver se a gente tem preços melhores no mercado final. Ricardo coloca ainda outros itens na balança dos custos de produção. Energia, que subiu 15% este ano, embalagem e atravessador. A gente embalava batata em 50 quilos, usava uma embalagem, usava uma pessoa para pegar esse saco. Hoje a embalagem 25 quilos, precisa 2 embalagens, precisa 2 pessoas para pegar. Encareceu também nisso, o frete também encareceu muito. Aí você paga o atravessador no meio, ele ganha por venda de sacas, não por volume. E aí o que acontece? Encareceu tudo. Está tudo abusivo, está difícil trabalhar.
Mesmo estando difícil trabalhar, Ricardo aposta num bom resultado. Eu acho que plantando menos a gente vai ter menos prejuízo, menos oferta no mercado, preços melhores. Todo agricultor vai ter que se conscientizar e não plantar a mesma área que vinha plantando, senão a gente não vai aguentar ficar no mercado. Hora de saber como fica o tempo e a temperatura para os próximos dias. Confere só na nossa previsão do tempo. A Defesa Civil emite alerta e deve ter uma onda de calor sobre o interior paulista. Em Araçatuba, os termômetros podem marcar 37 de máxima, com mínima de 21. Bauru, as temperaturas oscilam entre os 19 e os 35 graus. Marília também deve marcar 35 de máxima, com mínima de 21. Em Presidente Prudente, as temperaturas podem bater 37 de máxima e a mínima chega aos 22. E em São José do Rio Preto, as temperaturas oscilam entre os 21 e os 36 graus. Intervalo aqui no Agroband, a gente faz a primeira pausa, mas antes você confere algumas cotações de hoje. Veja só. A arroba do boi gordo foi negociada em Andradina a R$ 350, em Lins a R$ 355. A arroba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a R$ 102. O quilo do frango vivo fechou no atacado a R$ 6,43 e na granja a R$ 5,20. O litro do leite foi cotado em São José do Rio Preto a R$ 2,60, em Avaré R$ 2,78. A saca do café beneficiado tipo duro foi cotada em Franca a R$ 1.755 e em Marília R$ 1.700. Já estamos de volta com o Agroband agora para falar do vazio sanitário da soja, que já está quase terminando no nosso estado vizinho, no Paraná. No Paraná, a Secretaria de Defesa Agropecuária, a ADAPAR, regionalizaram o calendário em 3 macro-regiões para ajustar as janelas às particularidades climáticas de cada área. A região sul, que inclui o sul, leste, Campos Gerais e litoral, o período de vazio sanitário vai de 21 de junho a 19 de setembro, com janela para plantio de 20 de setembro a 20 de janeiro do ano seguinte. Na região 2, Norte, Noroeste, Centro-Oeste e Oeste, o vazio sanitário vai de 2 de junho a 31 de agosto, período de janela para plantio de 1 de setembro a 31 de dezembro. E a região 3, a região Sudoeste, o vazio sanitário compreende de 12 de junho a 10 de setembro. Esse é o período que dura de 60 a 90 dias durante a entre-safra, que fica proibido manter plantas vivas de soja no campo. O objetivo é matar de fome aquele fungo principal causador da ferrugem asiática. O produtor ele tem que estar atento para não ter soja viva na sua área. E a ADAPAR, com os fiscais e também os assistentes de fiscalização, percorreram vários trajetos dentro dos municípios para verificar se estava sendo cumprido ou não. Caso se verificassem soja viva, né, plantada mesmo a tiguera, que cresce independente de semeadura, o produtor poderia ser autuado. Em âmbito nacional, o MAPA, Ministério da Agricultura, unifica a política do vazio sanitário e as janelas de semeadura em todos os estados produtores por meio de portarias anuais, como a portaria do Ministério da Agricultura, número 1579. Não pode ter a planta viva soja, né? Porque senão a gente não consegue interromper o ciclo de vida do fungo que causa a ferrugem asiática. O recado agora é para quem gosta da fruta do morango. É que ela está no auge da safra e é possível encontrar morangos suculentos, saborosos e com aquele preço que a gente gosta. A safra do morango vive o período de maior produção e movimenta a cadeia produtiva no Noroeste paulista. Uma das principais portas de entrada dessa produção regional é a Ceasa de Rio Preto. Diariamente, caixas de morangos cultivados em propriedades da região
chegam ao entreposto para abastecer supermercados, quitandas, feiras e outros estabelecimentos. Nós trazemos uma carreta de morangos aqui para o CEAGESP. Essa carreta, ela vem refrigerada, tudo certinha. Quando chega aqui no CEASA, nós distribuímos os morangos em 10 caminhões pequenos e esses 10 caminhões pequenos saem para fazer a distribuição no Noroeste Paulista. Cada dia fazendo uma cidade, uma região. Em termos de porcentagens, eu acredito que se comparada a 2010, mais ou menos, bem mais de 50%. A produção de morangos no Noroeste Paulista tem crescido de forma significativa. Cidades como Nova Aliança e Urânia têm se destacado na produção da fruta e mostrado que nem o calor da região impede uma colheita de morangos bonitos e saborosos. Se a fruta ela não for cultivada com excelência, ela não aguenta o calor aqui do Noroeste Paulista. Então, assim, não adianta a gente fazer o final. A base tem que ser bem feita. As frutas, os morangos, eles têm que ser cultivados assim com tecnologias, com manejo adequado, porque senão eles perdem rápido. O nosso morango, ele é um morango que ele aguenta bastante, porque os produtores que trabalham com a TFT Frutas são mestres na arte de produzir. A combinação entre qualidade, preços mais atrativos e o clima de inverno aquece a procura pela fruta, que ganha destaque tanto para o consumo in natura, quanto no preparo de sobremesas, doces e outras receitas. Esse aumento no consumo também impulsiona eventos gastronômicos, como o Festival do Morango, que reúne milhares de visitantes em busca de pratos preparados com a fruta. O Festival do Morango ele começou exatamente por conta da época do morango, né? Essa época de julho, agosto, costuma ser a época em que os morangos estão mais vermelhos, mais suculentos, mais saborosos e maiores. Então, os doces com morango, eles ficam mais atrativos, né? Tanto visualmente quanto o sabor mesmo. Em variedade, aproximadamente 50 receitas diferentes, e essas receitas elas têm um crescimento de venda de aproximadamente 15% aí a 20% na época do Festival do Morango. A safra de morango no Brasil deve avançar em 2026 e alcançar cerca de 200 mil toneladas, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O crescimento estimado é de 2,6%. O estado de São Paulo é o segundo maior produtor de morangos do Brasil. Mais uma pausa aqui no Agroband, intervalo é bem rapidinho, ao tempo de ir lá pegar um cafezinho, a gente já volta trazendo muito mais conteúdo para você aí de casa. A saca da soja foi negociada em Araçatuba a R$ 118 e em Ourinhos a R$ 137. A saca do milho seco foi negociada em Andradina a R$ 56 e em Assis R$ 58. A tonelada da cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 97,03 e na esteira a R$ 108,38. E a gente segue de volta com o Agroband agora para falar das delícias da Serra da Mantiqueira, dos queijos produzidos por lá. Confere só na reportagem. Se o território ajuda a explicar a mantiqueira, o jeito de fazer explica por que cada queijo é especial. Nessa queijaria, em Itanhandu, uma caldeira a lenha gera o calor necessário para aquecer o leite até a temperatura ideal de cada produto. O nosso diferencial aqui são dois, na verdade, né? O nosso queijo com fungo, né? A gente trabalha com fungo branco, então isso de forma artesanal é muito difícil de conseguir e são pouquíssimas queijarias que fazem queijos com fungo branco, né? E o nosso estação, que é o queijo Mantiqueira de Minas, que é o nosso queijo tradicional aqui da região, a gente matura ele na caverna. Quando a massa já está seca, o queijo da Lucy e do Leandro desce aqui para essa caverna subterrânea. O nome é esse mesmo porque é o espaço necessário, mas selvagem,
para o desenvolvimento do fungo. É aqui que entra em ação toda a parte microbiológica necessária para a maturação. É onde se controla a temperatura, umidade e a luz, que a ausência dela é necessária para o desenvolvimento do fungo. Acima da caverna, o cenário é rústico. Tudo o que o casal Leandro e Lucileide queria ao trocar a vida agitada no Rio de Janeiro pelo interior. De Itanhandu, subimos mais a serra e chegamos em Itamonte. O queijo aqui já não é um investimento novo, ele está na 3ª geração. Começou com seu João Carlos, que passou para o filho também João, e quem toca o trabalho de sucessão familiar é o garoto João Antônio. 3 gerações de João e também de queijo. O leite parece que não estava dando para tocar a vida e eu tinha uma despesa grande, que eu era o chefe de uma família aqui de 3, 4 irmãos, minha mãe que era viva, e eu toda a vida tive vontade de fazer queijo, mas ainda não tinha tido oportunidade. Aí eu comecei a fazer queijo. Eu tive nascido e criado aqui e vivendo tudo isso aí e podendo estar com a minha esposa, meu pai e meu filho também na atividade. Eu tenho orgulho disso aí. Aqui em Itamonte, a paisagem é o que mais chama a atenção. O espaço é todo cercado por morros e que dão nome à queijaria local. A queijaria Morro Grande inovou com o queijo de limão Tahiti. Uma aposta difícil, já que a acidez do limão pode dificultar o processo. Mas funcionou. E na mesma Itamonte, outra queijaria também se aventurou. Olha, assim, você está perguntando, né, sobre os filhos da gente, né? Eu gosto de todos, mas um queijo que tem se destacado ultimamente é o queijo verde, né? Que é o Esmeralda, que é um queijo feito de molho pesto. E é um queijo que saiu da técnica da nossa consultora, né? Junto com a minha inspiração, porque eu ganhei um queijo holandês e falei que eu queria fazer um mantiqueira de Minas Verde. Ela toca a produção com o marido, Gustavo, um amor de longa data que encontrou nas colinas de Itamonte o cenário ideal para florescer, junto aos animais. Gado de leite. Gado de leite porque não tem abate. Gado de leite porque a gente, a partir do leite, vai fazer queijo, que é uma coisa não perecível, então não precisava estar vinculado àquelas altas e baixas do mercado. E aí ficamos no queijo. E tudo o que combina com queijo tem aqui na fazenda do Velho Pita. Um bom vinho, uma lareira para aquecer desse frio e uma boa companhia. Na 3ª e última reportagem da série, o Agroband mostra o trabalho de gestão e profissionalização que levou esses produtores do curral ao pódio. E com isso eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Um ótimo dia, uma boa produção. Até o nosso próximo encontro. Tchau!